único do Brasil que tem o direito de fazer entrevista com o microfone peludo, que é o original da Marcinha, é você. Uau, que honra! E segundo ano consecutivo que o peludinho é meu, só meu. Só seu, é verdade. A gente, quando começou a TV Casa Cor, a gente veio em Milão e fazia todas as entrevistas com esse daqui. Agora a gente tem aqui, ó, modelo profissional, mas para você a gente mantém as origens. Inclusive eu me recordo de entrevistas do Mendini, da Marva, tudo com o peludinho. Tudo com peludo, você vê? Quanta vergonha já passei com peludo. Pois é. Mas já que a gente está falando de origem, aqui você tem um tema que é muito original do Brasil. A gente passa por algumas biosferas brasileiras, exatamente, não é? Isso é uma preocupação que a gente sempre teve desde que o Vani me ajudou a pensar o brand identity da marca, a localidade. Ou seja, o que é isso? São valores locais para o mundo, né? Então isso é sempre um desafio, é sempre a gente já tentou expressar isso através de materiais, a gente já tentou expressar através de uma outra forma de pensar industrial com os Campana, e esse ano com a história do Cariri Collection, que começou ali na mostra que vocês fizeram na Casa Cor, que teve a curadoria do Pedro Ariel e da Aninha Virgínia. De lá eu visitei essa atmosfera incrível, eu falei, gente, isso tem que se transformar em uma coleção. Que legal. E aí começa... Como é que você conseguiu traduzir o Cariri para o André, que é o designer que fez esses móveis que são os seus principais lançamentos? Isso foi muito legal. A gente virou para o André e falou, a gente gostaria já de ter uma peça de madeira, quase escultórica, porque a gente queria ter uma peça efetivamente que tivesse um diferencial no fazer. E a madeira que a gente usa é o tauari, que são madeiras utilizadas para esculpir santos, etc, etc. Então, assim, esse foi um link que a gente fez e é um primeiro step dessa colaboração global, local, global. Agora, tem uma coisa interessante dessa observação do Vani, de como você traduziu no teu stand, porque nesse momento a gente vive um enclausuramento das pessoas em seus próprios países e da valorização das culturas locais. É uma onda mundial, até quase traduzido como um xenofobismo em alguns países, né? Como é que as pessoas aqui têm recebido e têm entendido essa tua proposta no stand da Lotof? Você sabe que tem uma coisa que eu acho que além do xenofobismo, existe uma outra questão de estar olhando para dentro em função da China. A China massificou muito a produção. Então o que acontece? Os produtos perderam a alma. O que tem de produto por aí que você procura e não tem história nenhuma para contar. Quando a gente fala do local, a gente está falando de trazer uma alma. Quando a gente pensa numa coleção, é muito abstrato se pensar numa coleção. O que é a alma da coleção? É o ponto de partida da origem. Quando eu vi e me deparei com essa exposição do Cariri, o que a gente vê? Um monte de maestri de ofício, os maestros de ofício, que tem aquele trabalho, retrato pintado, esse fazer. E eu acho que isso, no fim das contas, hoje, é ser cosmopolita. E, sinceramente, eu sou paulistaníssimo da Gema, tenho muita admiração, vivo no Rio de Janeiro, mas eu acho que cada vez mais a gente encontra essa localidade, esse Brasil diferente em outros lugares. Eu tenho ido muito nos nossos distribuidores, acompanhar as nossas peças, e eu tenho me deparado com um Brasil efetivamente multicultural, com fazeres muito ricos. Isso cada vez mais é uma coisa que a gente quer tentar traduzir esse Brasil que tem a indústria junto dessa artesania. Nesse contexto que você faz de reencontrar o Brasil em outros lugares, e reencontrar o Brasil profundo em outros lugares, você optou por ter o Cariri e também uma coisa mais tropical do lado de cá. Fazendo, na verdade, aí a gente contou com a ajuda da Ana Virgínia. Porque assim, essas histórias hoje, a gente vê muitas vezes aquele storytelling fake, né? A pessoa vai contar uma história, etc e tal, e que não é a fundo. Tem propagandas que saíram de grandes marcas que eles inventaram uma história. Tudo mentira! Era o vovozinho, o que era, mas não era. E aqui a gente queria realmente contar a história verdadeira. Então a gente foi buscar um pouquinho a ótica dela, que efetivamente conhece da região, conhece todos os artesãos pelo nome, etc. E ao mesmo tempo trazer essa atmosfera da tropicalidade, que eles têm esse inconsciente do rainforest, da floresta tropical, etc. Então esse diálogo acho que mostra esse Brasil, a Lotof Brasil, esse Brasil muito plural. Muito bacana. E aí, bom, aí a gente tem a linha nova, que a gente mostrou aqui. Estamos sentados no Under Construction. Já existia, assim, de dois lugares? Não. Esse daqui é de 3 lugares. Essa é uma versão que a gente fez para esse ano. A gente sempre vai agregando a peça, se ela vai tendo bastante aceitação, a gente vai agregando itens nela. Então essa peça é uma peça que o pessoal
costuma gostar bastante, a gente cresceu a família. Continuamos com as peças dos irmãos Campana, tem a tua peça também, Esqueleto, lá no fundo. Então, essas peças, e o Fábio Novembro, quer dizer, todos que você já tinha apresentado, talvez um novo acabamento, uma nova cor. Isso, exatamente. Dos Campana em especial, a gente lançou a cadeira de balanço dos irmãos Campana, mas também um revestimento que é muito legal, que eu vou te mostrar depois, que ele é com imã. Então você põe e monta e desmonta como um puzzle a cadeira Estrela. Que legal. E ela ganha mais conforto, é um passo a mais no desenvolvimento da coleção Estrela. E qual que é a tua peça que tem mais aceitação fora do Brasil? Fora do Brasil, olha, eu acredito que seja os Campana. Isso eu acho muito interessante, na verdade. Acho que a gente tem a questão da linha dos Campana e a linha Esqueleto. São peças efetivamente que têm no inconsciente internacional um entendimento bem Brasil, né? Eu acho isso muito legal. Você está falando até dessa questão ainda desse xenofobia, disso, aquilo. Eu acho que, de certa forma, a gente procura trazer essa localidade, mas de uma forma global. Como os Campana pensam produto brasileiro para o mundo, como o mundo pensa um produto feito no Brasil para voltar para o mundo. Eu acho que isso é quase que uma nova antropofagia, né? Pega lá de fora, traz aqui, sintetiza pelo Brasil, devolve para o mundo. Mas tem um pouco dos Campana serem muito conhecidos fora, né? São conhecidos em todo lugar. Agora, a Esqueleto, e você, ela é vendida, eu vi na Renascente, é isso mesmo? Então, quer dizer, não minimizando a tua importância no mercado mundial, quer dizer, os Campanas são super famosos, a tua cadeira hoje é muito conhecida. Você sabe que isso eu acho super grato, ela ganhou vida própria, né? Talvez ela é mais conhecida como a própria cadeira Esqueleto. Isso é lindo, né? De certa forma, uma peça que a gente já vendeu 5.000 unidades, que é bastante para uma indústria jovem como a gente. E é muito legal, que às vezes você está andando, de repente você se depara com ela usada em diferentes contextos. Eu acho maravilhoso isso, é lindo. Agora, os designers nacionais não ficam bravos com você, falam, poxa, queria estar com ele. Fica um pouquinho, mas você sabe o que acontece? Eu acho que a gente teve um primeiro step, que era exatamente esse negócio meio antropofágico. Cada designer de fora que a gente trabalhou, a gente teve um conhecimento mais industrial, transformou aquilo com esse conhecimento industrial, devolvemos para o mundo. Agora a gente está numa outra etapa de pensar cada vez mais interno, que começa com a Cariri Collection, mas isso vai se traduzindo em novos nomes. A gente tem inclusive um jovem designer que desenvolveu uma coleção para a gente, que a gente não teve tempo de trazer para cá, que chama Thiago Lutz. É um jovem talentosíssimo que ele foi pensar a partir de um briefing que a gente viu que no Cariri as pessoas usam muito aquele tramado de espaguete, bem anos 70, e eles se apropriaram daquilo, faz parte da cultura do Cariri. E aí a gente pediu para ele trabalhar, ele repensar essa peça. É uma coleção todinha que ele está desenvolvendo para a gente. Então, assim, eu acho que, como as grandes marcas italianas, os Campana são os Campana porque teve uma parceria com uma indústria italiana que abriu espaço para o brasileiro. Eu acho que o mundo é global, ele não tem mais esquinas nesse sentido, ele tem muito mais intersecções. E é fundamental, efetivamente, ter esse cross de colaborações, né? Então, assim, é óbvio, a gente tem o nosso DNA brasileiro, você vê aqui esse DNA brasileiro, a gente quer crescer cada vez mais com os brasileiros, mas ao mesmo tempo a gente quer manter essa identidade global, que é o que a gente aprendeu com os italianos. Sim. Você pega grandes marcas como a Edra, ela tem o Francesco Binfaré, mas ela tem os Campana, e ela tem o Karim Rashid e tantas outras origens. O que é importante é o orgulho do Made in Brasil. Eu acho que a gente é possível de se ter um produto industrial feito com qualidade no Brasil. Eu acho que isso é a mensagem que a gente procura dar. Muito legal. E aqui no Pavilhão 20. No Pavilhão 20, que é uma grande honra. Até hoje me belisca, porque eu não acredito que aqui estamos. É verdade. É uma grande honra, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Mas eu acho que assim, com todas essas colaborações que a gente tem, com todas as pessoas envolvidas, com toda essa cultura que a gente tem para contar, a gente acaba conseguindo representar. Muito legal, parabéns pelo sucesso, o stand está muito legal. A próxima entrevista com ele é para contar como é que foi esse processo aí de entrar em forma. Pois é, em forma, meditação, e a gente vai fazer um retiro no Ashram na Índia, que é um outro capítulo da entrevista. Voltando então, a gente conversa sobre ele. Combinadíssimo, Marcinha, obrigado. Parabéns!